Olá, olá e olá, líder. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast de liderança. E hoje, meus caros, estamos completando um ano de postagens aqui nas redes agregadoras do podcast. Então, quis gravar esse episódio especial. Confesso que tem vários outros episódios gravados, mas quis voltar no tempo para gravar este aqui, para ficar de especial gravado para vocês, explicando o que, afinal de contas, um pouco da história do podcast Olá Líder Podcast, certo? Bem, dito isso, líder, vamos lá. Líder, veja bem, eu quero contar aqui para você como que foi a minha jornada na criação desse podcast e na condução deste podcast, no Olá Líder Podcast, de fato. E talvez isso ajude você a talvez tirar algum projeto seu do papel. Veja bem, eu ainda continuo aqui com o meu fiel celular, hoje apenas como cronômetro. Acredite, não tem nenhum tópico aqui. Se você está assistindo, eu vou mostrar para a câmera. É só o meu cronômetro para não passar do tempo. E o meu caderno, dessa vez eu nem tenho nenhuma anotação também, está em branco. É só para eu contar isso para vocês, para dedicar para aqueles que estão ouvindo, você que é um líder, você que é um empreendedor, você que tem vontades, desejos e projetos e não tirou do papel, vou contar um pouquinho do meu projeto para você e quem sabe daqui você tira alguns insights para que você siga com o seu projeto, com o seu sonho, com aquilo que você gosta. Então vamos lá. Como que começou tudo isso? Eu tenho inspirações de outros podcasts que eu já ouvi. E vai soar um pouco estranho o que eu vou dizer agora, mas os podcasts que temos hoje no Brasil, eles não são uma referência direta para mim. Alguns são como conteúdo, como as entrevistas que são conduzidas, mas se você está aqui até o momento, você sabe muito bem que desde o primeiro episódio eu acabei comentando sim que traria algumas pessoas, mas no meio do caminho teve essa mudança e eu achei que é muito mais funcional eu fazer estes episódios sozinhos. Ainda não foi descartada a questão de participação de outras pessoas, mas eu me sinto muito mais à vontade em apresentar eu mesmo, do meu jeito, no meu formato, com os meus próprios erros, e talvez isso ajude você, inclusive, a avaliar até mesmo os seus e melhorar naquilo que você tem de proposta. Porque se alguém como eu conseguiu fazer este podcast e mantê-lo ativo, você que talvez tenha muito mais habilidade que eu dentro a, da sua área de conhecimento, também não consiga criar um podcast. Mas vamos lá. Eu gosto de podcasts que são curtos. Foi daí que eu trouxe essa inspiração do podcast ser de 20 a 25 minutos e nos especiais às vezes estende um pouquinho. Mas você pode pegar aqui de todos os episódios que tem para trás, os 50 e um episódios anteriores. Eu não sei se eu vou estar postando esse aqui como 53 ou como 52, mas é só você ver uns 50 episódios para trás, você vai perceber que a maioria tem no máximo 25 minutos, chutando 28 minutos. E aí quando tem algum especial, vai para 40 minutos, deve ter uns 2 ou 3 no máximo. Mas a minha inspiração vem do podcast do Jim Kwik, uma pessoa que eu admiro muito, que ele tem um podcast que ele é exatamente nesse tempo, de 20 a 25 minutos, e que trabalha em desenvolvimento pessoal. É um podcast que eu escuto muito, gosto, sou fã do Jim Kwik, e este formato dele, de tempo, foi o que me chamou a atenção. Pensando na nossa realidade, hoje existem podcasts de 3 horas, 2 horas, 1 hora e pouco, e até de 6 horas. Eu não vou citar nenhum nome aqui de podcast, mas tem uns que realmente exageram, na minha concepção, no tempo. É aquele tipo de podcast que você não consegue ouvir de uma vez só. Você ouve um pouquinho hoje, depois você pausa, você volta a ouvir de novo, você pausa, ouve de novo, e assim vai. Isso não é errado, mas dentro do meu formato de conteúdo, eu prefiro que ele seja todo entregue de uma vez. E acaba funcionando. E outra coisa, com a velocidade que eu costumeiramente falo com vocês aqui, você pode colocar numa velocidade 1.5 ou 2.0, que não vai afetar em nada no seu entendimento. Acredite, sou eu que edito os meus vídeos e eu me ouço assim, na velocidade 2.0, para que eu possa avaliar se está tudo certo, se não, colocar algum extra ou não, ou fazer algum corte, se precisa ou não.
Então, eu entendo essa questão da velocidade. E muitas vezes, para quem está ouvindo o meu podcast, não ouve ele na velocidade normal. Então, às vezes, um podcast como o meu, que demoraria de 25 a no máximo meia hora, ele vira um podcast de 15 minutos. Ou de 12 minutos. Mas vamos lá. Como que a ideia nasceu? Além dessa inspiração que eu tive do Jim Quick, poxa, o tempo é legal, eu consigo falar de desenvolvimento pessoal. Eu sou psicólogo, tenho vários outros cursos relacionados a desenvolvimento pessoal, também sou coach. Dá para trazer coisas que sejam interessantes para as pessoas, principalmente voltados para a liderança, que é isso que eu gosto. Eu vivo disso, eu trabalho com isso, acredito muito na liderança servidora. James C. Hunter, com seu livro O Monge Executivo, transformou a minha forma de ver o mundo, ver as pessoas, o mundo corporativo e para fora dele. E daí então eu comecei a ler diversas outras coisas, enfim, e me enveredei, vamos colocar assim, pelo mundo da liderança. E o podcast surgiu no meio do caminho, uma vontade sim de fazer, mas eu pensava, tá, mas eu não tenho estrutura hoje para fazer um podcast. Como que eu vou fazer um podcast? Eu tinha a noção. O nome eu tinha mais ou menos. Não sabia ainda como seria. A logo também não tinha. Mas uma coisa eu sabia. Ou melhor, algumas coisas eu sabia. O tempo que seria e do que seria o tema principal. Então, eu sabia que ia ser sobre liderança e tinha a noção muito clara de que seria nesse tempo, de 20 a 25 minutos. Se teria convidados ou não era algo que eu ainda estava pensando. Mas segui com este projeto ainda na cabeça. E aí, em meados de 2024, 2024 para 2025, eu vi uma propaganda. Era propaganda eleitoral. E eu tinha visto um projeto de podcast que fornecia toda a estrutura para você criar o seu podcast. Minto, antes disso, olha só, esqueci uma fonte principal aqui. Antes de chegar nesse ponto, teve uma pergunta que me foi feita no meu Instagram. Eu abri a caixinha de perguntas, fui responder, e uma das pessoas que mandou uma mensagem fazendo perguntas, era um dia de perguntas livres, eu deixei as pessoas perguntarem o que quiserem. A minha irmã, a Joyce, dona do Brechozeiras, ela falou assim: por que você não cria um podcast? Eu fiquei muito surpreso com a pergunta, porque eu não tinha falado para ninguém ainda sobre essa minha ideia, sobre esse meu projeto. E eu respondi: olha, eu tenho já um projeto, tempo, como que ele vai ser, a noção básica, né? E eu não tenho ainda uma estrutura para poder fazer. Assim que eu tiver, eu levo esse projeto adiante. Pois bem, agora sim, falando da parte da estrutura. Vi isso como parte de uma campanha eleitoral. Na ocasião, eu não vi quem era o candidato, nada. Eu só vi podcast gratuito, estrutura de podcast gratuito. Eu falei, tá, como que é isso? Eu gostei, eu tenho uma ideia. Como que eu vou fazer isso? Como que funciona isso, afinal de contas? Pois bem, fui entender melhor sobre isso. E, inicialmente, eu fui na Feira do Empreendedor do Sebrae, aqui de São Paulo. Foi em 2024 mesmo, isso mesmo. Em 2024. E lá eu me informei melhor sobre isso. Quem estava lá, se você não visitou ainda a Feira do Empreendedor, eu recomendo que você vá. Aqui em São Paulo, nesse ano de 2026, ela ocorrerá em outubro. Para saber mais detalhes e datas, entre em contato com o Sebrae, veja nas plataformas digitais onde eles estão, que você vai saber. Mas um dos projetos que estava lá em peso era o AD Sampa, Agência de Desenvolvimento de São Paulo. E eles estavam justamente falando sobre isso. Eu entrei em um dos dias e estava um rapaz muito próximo da entrada e ele estava panfletando. E ele entregou o panfleto do projeto da Sampa. Na hora que eu olhei para ele, eu falei: ah, eu conheço você. Ele me conhece. Falei, quer dizer, você não. Mas eu tenho visto muita coisa sobre a Sampa, sobre SampaCast, sobre Teia. Eu quero aprender mais, quero entender mais. E fui conversar com ele e ele falou: ah, tá bom, ó, tem o stand da Sampa, você vai lá e conversa com o pessoal. Fui, conheci o pessoal, algumas pessoas dos Teias.
Uma das pessoas que eu conheci se chamava Thiago, era um analista Thiago, do TEIA Cidade Tiradentes. E tava me explicando como que funcionava, como que era. Eu falei, eu já tinha até pesquisado como que funcionava, mas eu queria mais detalhes, mais informações. E aí, ele falou, você tem que agendar, me explicou todo a parte estrutural, as regras, como precisa ser feito, os pré-requisitos, aliás, para você poder fazer. Eu falei, legal, muito bom, vou fazer. E como eu sou uma pessoa que, apesar de estar aqui com você, neste momento, de forma digital, eu ainda sou muito analógico também. Por isso que eu tenho aqui o celular e também o meu caderno. Sou muito híbrido, na verdade, não só digital e nem só analógico, mas um pouco de cada. Então, ao invés de ficar só no digital e ver como que era, eu resolvi ir até um dos locais que tinha um SampaCast. E foi o primeiro TEIA que eu visitei, que é o TEIA da Vila Curuçá não, o TEIA de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Fica dentro de um Descomplica e lá tem o TEIA. E dentro deste TEIA tem um SampaCast. Fui muito bem recepcionado pela gestora Anne, do TEIA de São Miguel Paulista. A Anne me apresentou tudo, me mostrou o local, e eu fui lá como um curioso, perguntar o que que era o SampaCast, o TEIA. Na verdade, eu fui querer saber o que era o SampaCast. Depois ela me direcionou para o técnico. Mas eu queria saber também o que que era aquilo, afinal. O que que era esse TEIA? E aí criou-se desde o início uma impressão positiva sobre o que é um TEIA, como que funcionam os TEIAs. Eu falei, caramba, que legal. E eu tava. Já tinha um tempo que eu tinha começado a empreender e eu tava querendo me conectar com outras pessoas. E aí eu conheci o TEIA e eu falei, gente, que coisa maravilhosa que é esse espaço. Olha só as conexões, as oportunidades, os cursos. E a minha ideia não era nem inicialmente fazer algum curso no TEIA. Depois que eu entendi o que era o TEIA. Eu fui lá para saber o SampaCast, mas acabei me entendendo mais em relação ao TEIA. Era como que eu poderia ser útil e fazer uma rede de networking onde eu mesmo faria os cursos, as palestras. Assim começou a minha história no TEIA. E no SampaCast, este mesmo de São Miguel Paulista, eu conheci o técnico Vitor. O primeiro técnico que eu conheci do SampaCast foi o Vitor. Um rapaz que me explicou tudo. Tudo, como funciona, dias de agendamento. E coincidentemente, este dia que eu fui era justamente um dia de agendamento. Ou seja, se eu fosse querer usar, só no mês seguinte, porque os agendamentos eles abrem todo dia 20. Dia útil, né? Dia útil, dia 20, às 9 horas da manhã. Eu estava ali na presença deles, era um dia 20, mas bem depois das 9. E se você utiliza o espaço do SampaCast, ou já ouviu falar, sabe que é bem concorrido. E nesse período não tinha a quantidade que tem hoje. Hoje, no momento dessa gravação, tem 9 SampaCasts espalhados por São Paulo. Nesse momento, eu acho que tinham 4 ou eram 5, não tenho certeza. E as vagas acabavam assim, ó, muito rápido, muito rápido. Então, não dava nem para eu testar alguma coisa. Mas mesmo assim, o Vitor, parceiraço, me mostrou tudo o que precisava, como que funcionava. Eu já tinha entendido. E conheci o TEI e falei, nossa, que projeto interessante. Saindo dali, depois eu fui em outros TEIAs. A Anne, inclusive, me recomendou um outro TEIA próximo, que eu ia na casa da minha mãe. Fui no TEIA depois da Vila Curuçá, fica ali próximo do Itaim Paulista. Não confundir com Itaim Bibi. Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Fui lá, visitei, ficar no céu da Vila Curuçá, foi bem legal. Lá não tem um SampaCast, mas também fui muito bem recepcionado pelo pessoal de lá. E depois disso eu fui querer entender mais como que funciona então esse negócio de podcasts e agendamentos. Fiz cursos, um deles foi com a Débora Martins, inclusive, ela fez um encontro de network no TEIA de São Miguel Paulista, onde ela falava justamente sobre podcast. Comprei livros para falar sobre podcast, estudei algumas coisas em relação a podcast e estava esperando abrir vagas para eu poder utilizar do espaço. Eis que, como eu disse, o primeiro TEIA que eu conheci foi o de São Miguel. O segundo foi o da Vila Curuçá, ali próximo ao Itaim Paulista. Mas aí no terceiro TEIA,
Esse terceiro teia, eu tenho um caso muito peculiar para falar sobre ele, que é um lugar que não é próximo da minha casa, mas eu tenho ele no meu coração, que é o teia de Heliópolis. Na ocasião, a gestora do teia era a Elaine Vital. Hoje ela não está mais na posição de gestora, está em outra posição, dentro da mesma empresa, mas, enfim, sempre cuidou muito bem ali da região. A Elaine foi muito maravilhosa ao me receber, ao me apresentar ao local. Aliás, é algo que todos os TEIAs têm, eu costumo dizer isso. Quando eu chego num TEIA, eu procuro algumas coisas. São 3 elementos. E dos 3 podem faltar 2, só não podem faltar 1. E até hoje, no momento que estou gravando esse episódio, se eu não estiver enganado, temos 22 TEIAs espalhados por São Paulo e eu já passei por 17. E todos os TEIAs geralmente passam pelo meu crivo, que é café. E eu nem bebo café, tá, gente? Mas normalmente tem café. Tem tela touch, que é uma tela maravilhosa para apresentações e palestras e cursos. E se não tem café e não tem tela touch, o que é difícil, tem uns que não tem tela touch, mas café sempre tem. E se não tem tela touch, tem retroprojetor. Mas se não tem nenhum desses dois, tem o terceiro e maior pilar de todos os TEIAs. Gente boa. Sempre tem. Os gestores e analistas de todos os TEIAs que eu passei sempre me trataram muito bem, sempre com muito respeito. Eu sou fã do pessoal do TEIA e é por isso que eu digo em letras garrafais, eu sou um embaixador não oficial. Grave muito bem essas palavras. Embaixador não oficial dos TEIAs. Quando eu vejo um empreendedor, eu brinco e falo: você já ouviu a palavra do TEIA hoje? É um lugar maravilhoso para você criar networking, conhecer novas pessoas, se especializar, ter auxílio em relação ao seu MEI. E estou falando tudo isso por quê? Porque a Elaine me recebeu muito bem, como todas as gestoras e gestores me recebem muito bem, mas ali tinha um negócio diferente. Eu sentia que tinha um negócio diferente em Heliópolis. E cada vez comecei a frequentar mais e mais. E teve um curso ali, né, um workshop, na verdade, sobre podcasts. Sobre a criação de podcast. E quem estava apresentando? Ora, não foi minha surpresa quando eu descobri que quem estava apresentando era uma dupla. Que era justamente as pessoas que me ajudariam nesse caminho de podcasts. Seus nomes ou apelidos, o Henrique e o PC. Esses dois, na verdade, eles eram os técnicos do podcast de Heliópolis, porque no TEIA de Heliópolis tem um SampaCast. E eles que estavam falando sobre podcast, dando dicas, falando não só do aspecto geral de um podcast, dando dicas, como que funciona a questão de você criar uma imagem para você colocar na TV, ou a questão de criação de conteúdo, ser o mais natural possível, enfim, eles foram dando várias dicas. Mas, para além disso, como eles são os técnicos do SampaCast, no final eles também deram dicas de utilização do espaço, onde eles acabavam popularizando o uso e com as melhores formas de você utilizar, por exemplo, de levar o pendrive para você sair com o seu vídeo gravado, os combinados com convidados, para que não tenha atraso, as partes de diretrizes e regras para você utilizar o espaço. Ali, para mim, abriu assim a mente. Eu falei, caramba, que legal, eu tenho isso que eles estão falando, eu tenho quase tudo isso, eu não tinha logo ainda. Eu falei, caramba, que legal. Foi ali que eu aprendi o tal do dia 20, que hoje eu apelidei de dia de guerra, porque você entra no dia 29 horas para marcar, todo mundo tá tentando marcar, é bem difícil. Olha que agora são 9. No momento que eu tô gravando são 9. Então, eu aprendi muito com o Henrique e aprendi muito com o PC nesse dia. Uma dupla fantástica. E a partir dali, eu comecei a marcar os podcasts para gravar. E o primeiro podcast que eu gravei, do Olá Líder Podcast, eu não lembro se eu falo isso desde o primeiro episódio, mas eu acho que não. Eu acho que não tem nome.
Eu acho que não tem nome e não tem uma abertura de duas câmeras igual a gente faz hoje, que eu olho pra uma câmera, depois eu volto para essa aqui. Enfim, não tem. É focada aqui, ó. Aqui direto. Mas eu vou chegar aí ainda. O ponto é que quando eu consegui marcar, eu pensei, caramba, que legal. Eu já tinha algumas ideias de episódios, então o conteúdo em si não era um problema. Eu já tinha todo o conteúdo que eu queria, como eu queria apresentar, o tempo que eu queria apresentar. Mas o nome, eu não tenho certeza se eu já tinha, mas a logo eu tenho certeza que eu não tinha. A logo eu realmente não tinha. E eu pensei, caramba, tem que criar uma logo, né? E aí depois eu criei uma logo. Os primeiros episódios tem uma logo que eu fiz, mas que eu não gostei, mas que, como eu gravei vários episódios na sequência, com a logo antiga, a primeira, então eu acabei deixando. Mas eu acho que em termos de vídeo, como eu solto um por mês, um por semana, ficou acho que uns 4 ou 5 episódios com a logo antiga, mas em termos práticos não passou de uma semana. Eu já troquei. Só que eu já tinha gravado muitos episódios. E depois que eu entendi essa estrutura, falei, poxa, que legal, quanto tempo que eu tenho pra gravar? Eu tenho 1 hora pra gravar. Nessa estrutura que eu quis criar, de 25 minutos, falei, poxa, pra cada vez que eu agendar, eu consigo gravar 2 episódios, então. De 25 minutos a 30 minutos cada um. Pronto. Consegui o meu formato. A cada agendamento, eu ia até o SampaCast, e inicialmente pelo de Heliópolis, e eu conseguia utilizar o espaço e conseguia trabalhar e melhorar a minha comunicação. E aqui entram os grandes personagens dessa história, pelo menos para mim, que eu já os citei, mas agora na versão técnicos, que é o PC e o Henrique. O PC e o Henrique, eles se dividiam em horários nesse local, porque, na verdade, o seu podcast normalmente fica apenas um técnico. Ali estava num momento de transição, então um estava ensinando o outro para que apenas um técnico ficasse ali e o outro técnico migrasse para outro local. Enquanto isso não acontecia, eles iam revezando de tempo em tempo quem fazia as gravações, horários X, Y, Z que eles tinham combinado entre eles. E para mim, quem me gravou primeiro foi o PC. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Foi a melhor coisa. Porque o PC, ele tem uma questão com a arte muito forte. Ele é diretor. Então, ele, na hora de me gravar, parte do conteúdo foi filmado. E depois ele me deu algumas dicas. Que depois que eu assisti, falei, nossa, realmente eu faço isso. Que é o quê? Muitas pessoas têm medo e se sentem intimidadas quando você olha assim muito no olho no olho. Eu não tenho hoje nenhum problema de falar com a câmera. Antes mesmo de começar a gravar podcasts, eu já gravava as minhas lives e fazia, né, tranquilamente minhas lives, e para mim isso não era um problema. Só que eu tinha que ficar olhando direto para a câmera e eu me olhava ali na câmera como que eu estava saindo. Diferente de hoje, que é olhar para uma câmera, que é algo. Você não se vê, você não vê nada, é só a lente, mas tem que ficar focado ali. Na minha cabeça, por conta do jeito que eu falo com as pessoas, eu achava que, na verdade, era interessante ficar. Não, nem sempre ficar com o olhar direto para a câmera. E sim, às vezes olhar para um lado, às vezes olhar para o outro, como eu faço normalmente quando eu estou conversando com alguém. Só que, igual eu fiz agora, olhar para um lado, olhar para o outro, para a câmera, no vídeo, isso fica muito estranho. E os meus 2 primeiros episódios, eles são assim, eu olhando para um lado para o outro. Parece que eu tô muito chapado. E é muito engraçado. Eu adoro esse episódio. Ele é ruim em termos visuais, mas o conteúdo eu garanto. Eu te garanto, ele é muito bom. Eu a garanto é ótimo, né? Parecendo um personagem Cacete Planeta. Se você reconheceu, entregou a idade. Mas o ponto aqui é, os primeiros episódios, eles têm conteúdo, eu garanto isso pra você. Só que visualmente falando, eu ainda tô aprendendo. Aliás, até hoje eu tô aprendendo ainda. A gente vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de como se comunicar, de como facilitar essa comunicação, como fazer uma ponte mais direta com você que está aqui me ouvindo ou me assistindo. Mas os primeiros são engraçadíssimos, gente. Eu gosto deles, não tiro de jeito nenhum, porque eles simbolizam pra mim o meu início. Como que eu comecei? Que é sem ter medo de falar com a câmera, nenhum, mas tentando criar um formato de comunicação que eu não sabia ainda no que daria. Que é esse olhar para o lado, olhar para cima, olhar para lá, tal. Que na minha cabeça funcionaria muito bem. Assistindo é muito ruim. Olhando em retrospecto, mas eu adoro esse episódio.
Eu adoro esse episódio, os 2 primeiros são muito bons. E os feedbacks que eu recebi do PC em relação ao meu posicionamento, em relação à câmera, falas, coisas que poderiam ser bordões do projeto. Falei, caramba, ele me deu dicas ali valiosas. Eu falei, gente, eu tô com um profissional aqui na minha frente. E é o que eu falo para todo mundo que vai usar o SampaCast. Você precisa levar o seu conteúdo. As pessoas que estão filmando você, elas são especialistas. Elas que conseguem. Aqui você não tá vendo, mas tem softboxes aqui ao meu redor. Tem iluminação, tem um microfone, tem testes que são feitos. A câmera fica posicionada. Aqui, tem 3 câmeras, é que eu uso 2. São pessoas qualificadas, que elas sabem, elas te consultam, elas te mostram para você. Aqui, nesse SampaCast que eu estou no SampaCast da Lapa. Eu tô com o técnico Tico. Desde o primeiro dia que ele me gravou, ele falou assim, mas é assim que você quer mesmo? A minha especificação ficou até meio estranha para ele. Eu perguntei para ele assim, mas eu preciso sair com cabelo. E ele falou assim, mas acho que não dá. Brinks, ele até tentou. Enfim, mas os ajustes que a gente foi fazendo, se vocês ouvirem alguma risada, é o Tico rindo de fundo, tá, gente? É o Tico, mas acho que não sai, não. Enfim, mas é, quando vai fazer os ajustes, é dentro daquilo que você quer. Então, o SampaCast eu recomendo para qualquer um. Você quer começar a criar conteúdo, quer começar a fazer o seu próprio podcast, eu coloco que, além de ser o embaixador não oficial dos Tales, eu sou o embaixador não oficial dos projetos da AdeSampa. Então, o SampaCast, o Sampa Studio, o Sampa Games, até o que não saiu ainda, eu não vou falar agora, já que não saiu ainda, eu também propago aí pro público que eu conheço ou para empreendedores. Enfim, o que eu quero dizer é que é bem personalizado para você. A entrega sua de conteúdo é você que faz, mas os aspectos técnicos, tem técnicos aqui de verdade que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão te dar um direcionamento. Hoje eu já falo com a câmera mais tranquilo, já sei a hora de olhar, já tenho os meus próprios bordões que fazem sentido, mas até hoje eu aceito feedbacks. Porque eu sei que eu ainda estou aprendendo. Faz um ano que eu tô gravando, e esse episódio é justamente para simbolizar isso. Quer dizer, para simbolizar um ano que está no ar. Porque tem mais de 100 episódios gravados. Esse aqui volto a dizer, ou é o 52 ou é o 53. Mas o ponto aqui, voltando à parte dos feedbacks, eu ouvi muitas dicas, muitos feedbacks do PC. Aquilo ali, para mim, talvez para alguém que não trabalha com desenvolvimento, fosse algo que machucasse, porque a gente, brasileiro principalmente, não está acostumado a receber feedback. Entende muito mal a parte de feedback. Olha-se como feed crawl, é bronca, tá chamando a sua atenção, tá diminuindo você. Pelo contrário, eu olhei pro PC e falei, ele é o profissional, eu sou profissional na minha área. Mas na área de filmagem, de iluminação, de captação de som, de conversar com a câmera. Não, eu não sou esse profissional. E eu estava diante de um diretor. Olha só, não só um técnico, mas também um diretor de projetos artísticos. O que você acha que eu fiz disso? Eu tentei absorver o máximo possível. E foi ali que começou a minha história. E depois de gravar com ele, eu fui gravar em São Miguel Paulista, justamente com o Vitor, que tinha me explicado tudo sobre o SampaCast inicialmente. Gravei com ele e falei a mesma coisa. Eu falei, Vitor, veja o que você acha que pode ser melhor, na sua visão, o que eu posso fazer de diferente. E me dê feedbacks em relação a isso. O Vitor, super gente fina também, me ajudou demais no início, tanto que eu gravei muitos episódios lá. Os episódios que vocês veem um fundo mais claro é justamente o SampaCast de São Miguel Paulista. Os demais têm fundos meio parecidos em termos de cores, né? O do Pinheirinho d'Água, ele tem também um fundo um pouco mais claro, mas enfim. Mas os primeiros foram muitos gravados em São Miguel Paulista. Vitor, gente fina demais. E foi assim que eu fui melhorando com algumas dicas. Os primeiros era tudo feito numa câmera só. Depois, com as dicas tanto do PC quanto do Henrique, teve essa questão de virar para um lado, virar para o outro, fazer alguns sinais, combinar alguns sinais para fazer essas mudanças de câmera. O Vitor, ele inclusive no começo fazia umas filmagens de lado minha, mesmo sem eu virar
A gente tinha combinado isso, que falou, fica legal, a gente fez alguns testes, foi bem legal. E tem sido muito legal essa experiência de gravar os podcasts. Bem, mas aí eu já tô falando de como foi o começo. E aí, o que se deu depois disso? Depois eu comecei a roteirizar vários episódios, muitas coisas à frente, trazia vivências e ainda trago. Algumas aulas, como eu disse, especiais de palestras que dou. Comecei a vincular os meus links de cursos, de treinamentos nas postagens em relação aos podcasts. Então, o podcast ele acabou se tornando uma forma de eu conversar com você, de eu ouvir você, líder. Então, algum comentário que tem aqui, pode ter certeza que você já falou para mim, seja aqui ou nas minhas redes sociais, no meu Instagram, julio.ocardoso, ou TikTok também, que é o julio.ocardoso, ou no LinkedIn, que é Júlio Cardoso Nascimento. Você me encontra nas redes sociais assim? O que eu vejo lá, principalmente o que trazem para mim, vira conteúdo. Ou algo que eu tenha visto que faça bastante sentido. Um dos episódios que eu gravei recentemente, eu já não sei dizer se ele já foi pro ar ou se ele ainda vai, é sobre o filme Devoradores de Estrelas, falando do ponto de vista da liderança. Então é algo muito atualizado. E confesso que bem legal, eu gostei muito de gravar este episódio. Mas sempre trazendo alguma coisa inovadora, seja em relação à leitura, seja em relação a comportamento, seja em relação a hábitos, mentalidade, comunicação, vestimenta, plano de ação, tudo aquilo que envolve a liderança. Já falei aqui de trilogia de filmes, como a trilogia do Planeta dos Macacos, que tem tudo a ver com a liderança. Claro que eu tenho hoje um olhar viciado, né? Então, esse olhar, eu assisto qualquer filme, ele pode ser de qualquer ponto de vista, eu só vejo liderança. Claro, eu me envolvo com todo o filme, mas eu já consigo olhar para ele do aspecto de liderança. Justamente é o que aconteceu no filme Devoradores de Estrelas, que a parte de liderança não tem relação com os personagens principais, e sim com personagens secundários que estão no filme. Já na trilogia Planeta dos Macacos, o personagem principal, que é o Caesar, o macaco, ele estabelece toda uma hierarquia, toda uma conduta relacionada à liderança que falha, aprende, tem inteligência emocional, tem a questão de comunicação, tem a parte de resolução de conflitos. É um filme maravilhoso. É pensar mais no todo do que em si mesmo. Não que não tenha momentos de erros e de falhas e de ego, que líderes passam por isso. Eu já passei por isso. Quando você acaba deixando o ego te dominar, você acaba fazendo coisas que não toma as melhores decisões. Quando você deixa de pensar na sua equipe, quando você pensa só em você, é o tal do ego. Então, isso acaba prejudicando bastante. E no passado, o Schoffen Júlio, quando começou na liderança, tinha muito problema com isso. Bem, e eu trago todas essas vivências para o podcast. É algo que me faz muito bem. É o meu projeto. Pretendo sim trazer pessoas para entrevistar, para conversar sobre o olhar delas em relação à liderança, parceiros meus de estrada, de caminhada, que têm pensamentos às vezes parecidos com os meus, mas outros que pensam totalmente diferentes. Que eu acho interessante a gente aprender com quem é diferente. Aprender com quem pensa igual a você não é bem aprender, é reforçar aquilo que você já pensa. Mas olhar de um prisma diferente, olhar com o olhar do outro, tentar enxergar o que ele enxerga, é muito legal, porque você tem um 360 desse mesmo microfone. Eu estou falando com esse microfone, você que está me assistindo, tá aqui. Você está vendo ele de frente. São visões diferentes do mesmo aspecto. E assim é na nossa vida. Bem, e eu continuo seguindo, gravando e falando sobre liderança em todos os meus projetos. Mas tem uma pessoa que eu gostaria de agradecer profundamente. E agradeço essa pessoa todos os dias. Ela não é dos Teias, ela já foi nos Teias. Ela também não é do SampaCast, mas também já foi do SampaCast, que é a minha esposa.
a minha maior incentivadora. Não foi ela que me incentivou a gravar podcasts, para falar a verdade, mas foi ela que me inspirou e me disse: por que você não leva a sua palavra para o mundo, o que você ensina para as pessoas, do seu jeito, da sua maneira? E foi por causa dela que eu comecei a empreender. E é por causa dela que desmembrou para minhas lives, treinamentos, cursos, oficinas, atendimentos, mentorias e também o podcast. Então, a você, coração, eu agradeço. De verdade. Aliás, de coração para coração. Mas é isso. É isso que eu tinha para falar sobre esse podcast. É uma celebração de um projeto pessoal que está caminhando e vai muito bem, obrigado. E que venham outros anos, outros momentos por aí. Certo? Bem, dito isso, estamos caminhando para o fim. Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Hoje um episódio diferente, onde eu trouxe um pouco aqui dos bastidores, de como começou, o que é, para mim, isso aqui é meu projeto. Eu sou fã desse projeto, eu gosto muito deste projeto, faço com carinho, com amor mesmo, porque gosto de estar aqui, gosto de estar com vocês. É algo que me retroalimenta poder trazer este conteúdo para você, tá bom? E se você teve alguma experiência ou aconteceu alguma coisa com você ou que você viu no podcast que te marcou, que mudou a sua liderança, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber. E se tem alguma coisa que eu possa melhorar, por favor, me diga também. Eu adoro ler os comentários sobre os feedbacks que vocês me dão. Eu sempre vejo uma forma de implantá-los para ver se são viáveis, porque eu ainda estou nesse processo de melhoria constante, de crescimento constante, e o que eu puder fazer para que seja mais interessante para vocês, eu farei. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Te vejo no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.